A casa. Olá, Ana. Olá, assombrados. Sou eu, a Fulanete, novamente. Bom, eu já mandei um relato para vocês, porém hoje, navegando pela minha caixa de memórias, me recordei de um fato interessante que passei numa casa e decidi compartilhar isso com vocês. Um beijo a todos e vamos ao relato. Bom, eu morava na rua de trás da minha atual residência. Essa casa, desde que chegamos, eu e minha avó, sempre foi carregada. Ela era grande, bonita, porém sempre foi muito carregada, escura e gelada. Assim que nos mudamos para lá, as coisas começaram a dar errado. Tudo que a minha avó planejava fazer dava errado e sempre ficávamos doentes. Só que por um tempo desacreditávamos que era algo sobrenatural. Pois bem, um certo dia eu estava sozinha, cuidando do meu irmão do meio, o Júlio, nomes trocados, ok? Na época ele devia ter uns 2 ou 3 aninhos, e nós estávamos assistindo desenho, quando eu escutei alguém batendo na porta, lembrando que eu estava sozinha. E como tinha uma porta de alumínio, eu conseguia ver a varanda e porventura o lado de fora, mas não tinha ninguém ali. E as batidas continuaram por mais de 30 minutos. Nessa hora eu já comecei a ficar assustada, porém o pior veio aí. Depois que as batidas na porta pararam, eu fui fazer um achocolatado para o Júlio. Quando eu ia pegar a colher para mexer o achocolatado, um copo de vidro caiu do escorredor, sem mais nem menos. O copo caiu do escorredor sem ao menos eu ter mexido nele. Ele caiu do escorredor. Gente, essas coisas aconteciam muito nessa casa. Então era comum a minha avó ir comprar jogo de copo em casa, pois sempre quebravam dessa maneira. Outra vez aconteceu de eu estar tomando café com leite e a xícara começou a chiar. Sim, Ana, ela começou a soltar um zumbido e acabou estourando na minha mão e fazendo um corte. À noite, as portas e janelas ficavam batendo e muitas teias de aranha surgiam do nada. Tínhamos que limpar a casa todos os dias para que não acumulasse. Nessa casa tinha um pequeno corredor que dava na cozinha. Que dava da cozinha para o quarto e no meio havia um banheiro. Um belo dia estava eu indo para a cozinha quando passei perto do banheiro, ainda no corredor, e vi de relance o tal homem de chapéu e olho verde. Na hora eu saí correndo para minha tristeza a porta bateu. Depois de algumas limpezas tivemos um pouco de paz, mas a solução só veio mesmo quando nos mudamos. E é isso, Ana. Espero que tenham gostado e novamente mandarei mais relatos. Obrigada por ler e um beijo a todos vocês. Se houver erros ortográficos, perdão. Tá tudo certo. Um beijo para você, obrigada. Até isso me lembrou, eu vi um vídeo de uma moça, que agora eu não lembro quem é, mas eu lembro do vídeo, que ela estava falando que algumas coisas, ela comprou, eu acho, não sei se foi isso, ela comprou uma caneca, ela comprava coisas no brechó, sei lá, e ela comprou uma caneca, um jogo de canecas, não sei, nesse brechó, second hand store, acho que até não era no Brasil. E ela falou que essa caneca tremia no armário, tanto que ela filmou, ela falou, olha, mostrava, você começava a escutar, dava pra escutar, tipo umas tremidas assim, sabe, um barulhinho. E até a cachorra, ou o cachorro, não sei, ficava olhando e olhando para aquela direção. E aí ela abriu o armário e só aquela caneca, ela tava meio que vibrando assim, sabe? Todos os outros copos, nada, nem para falar, é um tremor. Se fosse um tremor de terra ou alguma coisa no prédio, na casa, todos os copos dentro daquele armário iriam fazer iam ter essa vibração. Mas era só a caneca que vibrava lá dentro. E ela ficou, gente, eu não sei o que tá acontecendo e tal. E parece que era aquela caneca que ela tinha comprado num brechó. Não sei exatamente, não lembro exatamente da coisa, mas isso me veio à memória agora.
que ela falou que a caneca na mão dela começou a soltar um zumbido, sabe? Pau, estourou na mão. Então, como mudou de casa e as coisas melhoraram, o negócio foi pontual dentro da casa, tudo bem, deve ser coisa da casa. Mas às vezes eu penso se não é coisa da própria pessoa, sabe? Os efeitos poltergeist, né? Copos quebrarem, sempre na presença da pessoa, lâmpadas estourarem, essas coisas, né? Mas muito interessante, pelo jeito a casa era assombrada mesmo, tinha alguma energia, alguma coisa ali. Agora sim, vamos aos últimos beijinhos. Que é esse daqui. O barulho de avião. Lembra que a gente comenta aqui desse barulho? Vamos ver. Oi, Ana e assombrados, meu nome é Fulana. Espero que estejam bem. Aqui, Ana, eu ouvi o Só Relatos de Cemitérios, do Sr. Coveirito, parte 5, e quando ele falou sobre o barulho de turbina de avião, e logo em seguida você relatou também, eu quase chorei, pois desde pequena eu vivencio coisas sobrenaturais, né? Coisas do sobrenatural. E ultimamente eu não tô tendo muito contato, mas o que vou te contar aconteceu uns 3 anos atrás. Eu fui acompanhar minha avó numa viagem para Minas Gerais, na cidade onde ela nasceu, que é literalmente no meio do nada. E a casa em que ficamos era no meio do nada. A cidade, entre aspas, tem apenas uma avenida e com poucas ruas com casas. E a que ficamos era um pouco distante desse pequeno centro. Já era de madrugada e eu tentava dormir. Como não sou acostumada a ficar no silêncio absoluto, é meio estranho dormir e tal. Quando de repente eu comecei a ouvir um barulho muito alto de avião, como se fosse alguma máquina. Mas o barulho era mais alto e ficou por mais ou menos uns 10 minutos, mas pareceu horas. Ana, avião não passa naquele lugar, nem carro passa naquele horário. Era como se estivesse parado no lugar. Eu fiquei com tanto medo, porque eu achei que era algum ET. E o pior, eu estava sozinha no quarto. Minha avó e a amiga dela, dona da casa, estavam do outro lado da casa, e era uma distância boa até. O estranho é que apenas eu ouvi. E olha que o barulho era muito alto. Eu não tive coragem de abrir a janela. Casa de roça tem apenas a porteira, então a janela já dava assim pro terreno. Enquanto eu ouvia, falava com meu amigo, já me despedindo e avisando que se eu sumisse é porque eu fui abduzida. Ana, eu não tenho medo de muita coisa, sabe? Mas tudo relacionado à vida fora daqui me dá vontade de chorar. Após o seu relato e o do Sr. Coveirito, eu fui pesquisar e não achei nada sobre. Gostaria muito de saber se tem alguma explicação. Um beijo, Ana. Fiquem com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. Eu também queria saber se tiver uma explicação. O que já me falaram? O Matheus falou no almanac, não sei, o Adilson que falou do negócio de tempestade de vento. Tempestade de vento? Eu não sei, que acontece no céu e faz um barulho. Ah, será? Mas não sei, é estranho. Eu só escutei essa tempestade agora, nesses últimos tempos? Nunca escutei antes ou nunca prestei atenção? Não, gente, eu nunca escutei. Olha, 11 anos que eu moro aqui, aeromoto, é isso? Terremoto no ar. São aerolitos. Aeromoto. Então, eu quero ouvir. Tem alguma gravação do som desse aeromoto? Porque nunca ouvi antes. 10 anos. Tem no... maremoto no ar? Mas, não, é um aremoto. É um aeromoto. Seria como se fosse um maremoto, mas é no ar. Tem lá no sobrenatural.org falando sobre? Ou tinha? Não sei. Não sei, gente. Sei que é estranho, mas... Então, o estranho é que assim, fica aquele barulho que parece mesmo um avião, sei lá, e aí faz...
para como se fosse uma máquina desligando. Realmente parece som de uma máquina. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei acreditando que tinha máquinas trabalhando no terreno lá atrás, sabe? Para abrir loteamento, sei lá. Mas tava muito tempo parado aquele loteamento que ia abrir e não abria nunca. E não tinha máquina. Eu falei, mas poxa, vamos mexer 2 horas da manhã com máquina? Acho que nem pode, né? E aí, dessa segunda vez, parecia mesmo um avião. Eu fui até lá fora, ouvi, e aí que eu percebi ele desligar esse som. Fazia e acabou. E é um barulho alto. Mas não dá pra saber de onde vem. Eu queria ouvir esse barulho do aeromoto. Parece uma moto que anda no ar. Mas eu não sei. E o relato do Sr. Coverito, ele ainda descreve um som localizado, que a hora que ele se afastava do túmulo, é isso? O som diminuía, a hora que ele se aproximava daquele túmulo específico, o som aumentava. Mas mesmo assim parecia vir não daqui, mas de algum lugar. Será que tem umas máquinas invisíveis que param em cima da gente para fazer sabe-se lá o quê? Não sei, né? Essa teoria da conspiração aí vai saber. Ai, gente, não duvido de nada. Não tem aquele negócio daquela arma que o Matheus também já falou aqui, que eu também não vou lembrar o nome, gente. Que eles estão especulando um negócio de uma arma que ela dá umas vibrações que é sobre o mal dos diplomatas. Ai, como que é, Matheus? Que é só esse pessoal aí. Só acontece com esse pessoal, eles têm tontura, eles passam mal, e aí tem essa teoria de que tem uma máquina que, tipo, mira a pessoa ali, sei lá da onde que vem, máquina, não sei, e aí manda umas vibrações que faz a pessoa ficar mal, sentir mal, que é meio que pra atacar silenciosamente as pessoas. Ai, não sei, gente. Estranho, não sei o que é. Skyquake? É isso? É um Skyquake. Que é esse negócio aí? Eu preciso ouvir. Skyquake, tem uns robozão aqui. O que é esse Skyquake? Olha lá, um Skyquake é um fenômeno em que um estrondo alto é relatado como originado do céu. O som pode causar vibração perceptível em um edifício ou em uma área particular. Aqueles que experimentam skyquakes normalmente não têm uma explicação clara para o que causou e são vistos como misteriosos. Tá, ele tem um nome, mas também não explica o que é. E por que tem um robô aqui, gente? Sons apocalípticos são ouvidos no céu. Olha lá. Skyquake. De 2022 ainda, tô falando aqui, ó. Uma série de sons muito parecidos com trombetas ou zumbidos provocaram medo e suscitaram diferentes teorias sobre o fim do mundo em abril desse ano? 2022? Olha lá, segundo os cientistas, trata-se de um fenômeno atmosférico chamado skyquake, ou terremoto no céu. Esse fenômeno produz fortes estrondos e pode até chegar a causar tremores. Apesar de não haver consenso sobre as causas, existe uma teoria mais aceita. Esse tipo de terremoto no céu se deve à colisão de massas de ar na atmosfera, variações bruscas de temperatura que influenciam o movimento do ar. Há registros de skyquakes ao menos desde o século XIX. Esses terremotos no céu podem se formar em qualquer parte do mundo. Ultimamente, eles foram percebidos com maior intensidade na América do Sul, Estados Unidos e Austrália. Mas por que tanta gente ouviu o fenômeno recentemente? Talvez não porque ouviu, mas porque hoje tem essa... A gente pode contar um para o outro, né? Então isso se espalha muito rápido, a gente pode falar o que ouviu. Talvez antigamente a pessoa escutasse, mas vai fazer o quê? Nem telefone tinha direito para você falar para o outro.
escutava e passava, por isso mesmo, né? Os cientistas acreditam que o silêncio que hoje prevalece nas cidades, hoje, silêncio, devido à quarentena, facilitou a percepção do skyquake. Anteriormente, os ruídos não eram tão notados devido ao movimento de... Não, sai cola não. Tá, eles tentaram explicar, mas não significa que é isso. Fox Mulder aqui. E vamos ao relato de hoje, já que a gente está em período de quaresma. Aqui vai um relato envolvendo quaresma. Vamos ver. E o relato é a quaresma, o lobisomem e a porca doida. Gente do céu, vamos ver. Olá, Ana e galera que ama o canal. Sou a fulana, muito prazer. Sei que serei chamada de fulana, mas autorizo dizer meu nome, pois no meu relato não tem nomes. Só deixei o nome da cidade, caso alguém queira procurar e talvez tenha mais netos de alguém que saiba dessa história também. Afinal, o mundo às vezes acaba sendo tão pequeno, né? Isso aconteceu quando meu avô tinha lá seus 13 para 14 anos. Por favor, se possível, me avise. Ok. Bom, desculpa se houver algum erro, escrevi do celular, me lembrei, pois estamos na quaresma. Bom, Ana, sou super fã do seu canal, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. No meu relato, que na verdade não é meu, e sim de vários parentes que já ouvimos várias vezes, e nunca muda essa história, mesmo depois de anos. O meu avô, que é muito sensitivo e muito devoto de Nossa Senhora, que é quem mais conta os detalhes. Ele nos conta que quando era adolescente foi em uma viagem para São Francisco de Canindé, no tempo que Frei Damião estava por lá. Isso era tempo de quaresma e havia muitas pessoas que estavam lá também. Meu avô conta que entre eles estava ali um pessoal de uma mesma família que moravam perto e foram com eles na excursão. Essa família era uma família muito estranha, na verdade. Filho não respeitava pai e nem pai respeitava filho. Conta que o pai dessa família era casado, tinha um filho e a cunhada batizou o filho. Depois ele largou a mulher, se casou com a cunhada, que era sua comadre. Aí está a receita para se criar um lobisomem. Se casou com a comadre, tiveram 7 filhos homens, que mais pareciam bichos. Eles só brigavam entre si. Essa família foi causando a viagem inteira. Lá, quando começaram as celebrações das festas, um dos filhos ficou muito inquieto. E no meio da missa, na multidão, ele começou a uivar e a rasgar as roupas. Isso era umas 6 horas da tarde. No meio da procissão. Todos ao redor ficaram chocados. Os freis de lá se uniram e o pessoal meio que encurralou o moço, que do umbigo para cima tinha uma sombra com pelos e já estava virando lobisomem. O Frei Damião, com o seu cordão da roupa, rezando, chicoteou o moço, que uivava de uma forma que o meu avô se arrepiava e sente medo até hoje ao nos contar. O Frei rezou e dizia que a Santíssima Trindade iria vir ajudar. O moço se transformou por completo e conforme o Frei deu a primeira chibatada, ele caiu. Na segunda chibatada, a sombra saiu das partes de baixo do tronco, deixando o pobre nu. Sombra, gente? Que sombra? A sombra saiu das partes de baixo do tronco, deixando o pobre nu. E na terceira... O pelo, seria isso? E na terceira chibatada, o berro do bicho foi o pior. E aí o moço voltou ao normal. O Frei Damião, ele é considerado santo, não é? O Frei Damião? Eu não sei se
se ele é canonizado, mas eu tenho parente que, assim, é praticamente devoto do Frei Damião. Eu não conheço muito bem a história, tudo, mas eu sei que ele é meio santo, assim, hoje, não é? Eu só não sei se é canonizado, se tá tudo de acordo nos papéis da Igreja Católica, mas... E é o Frei Damião mesmo que fez isso. Bom, o Frei disse aos familiares, depois de acolher o moço e cobri-lo, que na família dele faltava união. O pai ficou muito nervoso, pois o tal lobisomem já havia feito muitos sustos e muitos estragos nas redondezas por onde eles moravam. O pai ficou tão inquieto e aparentava estar agoniado e saiu correndo para longe de todo mundo. O pessoal foi atrás, afinal tudo foi muito assustador, né? O pai também não vira... Peraí. O pai ficou tão inquieto e aparentava estar agoniado. Saiu correndo para longe de todos. O pessoal foi atrás. Afinal, tudo foi muito assustador. O pai também não vira o bicho. Não sei. Vai que o pai também vira bicho, sei lá. Isso era uma quinta-feira. Eles iam pegar o ônibus para retornar à cidade deles no domingo. Todos ficaram assustados e com medo, afinal tinha um que virava com ele, tinha uma pessoa que virava lobisomem com eles ali na pousada, né? Bom, passou a noite, tentaram dormir e na sexta-feira cedo o pai apareceu, como se nada tivesse acontecido. Todos ficaram meio que assim... todo mundo ficou meio que assim, a gente toca ou não toca no assunto, né? Acharam melhor deixar pra lá. E eis que foram aproveitar a viagem, ver os familiares que ali moravam. Meu avô ficou meio desconfiado e pedindo proteção sempre, né? Vai que... Assistiram às celebrações, pagaram as promessas, visitaram a cidade e voltaram à pousada. Quando todos foram jantar, a mãe da família se isola e diz que está indisposta e vai dormir. A mãe daquela família esquisita, é isso? Todos estranharam, pois ela nem ia jantar. Ela nervosa... Ela falou que estava indisposta e ia dormir. Todos estranharam porque, poxa, ela não ia nem jantar? Acho que é isso. E ela, nervosa, se isolou. O pai, inquieto, saiu sem que percebessem. Um dos freis, mais novo, veio ver como estava o moço do acontecido, o que virou lobisomem. Enquanto eles conversavam, escutaram um barulho no quarto, onde a mãe estava. Todos correram para lá, afinal ela não havia nem jantado, estava indisposta. Quando todos chegaram na porta do quarto, sentiram um cheiro de podre, acho que é isso, um cheiro de carniça, muito forte. Eles abriram a porta e acharam ali uma porca furiosa que tentava atacá-los. Um dos 7 filhos pegou um canivete, afinal eles são do Nordeste e é comum usarem na cinta. E aí furou a porca na pata dianteira, perto da cabeça. E ela saiu derrubando todo mundo, inclusive o Frei que estava lá. E a porca saiu porta fora da pousada. Todos ficaram em choque, sem entender nada. Procuraram pela mãe dos rapazes que não foi achada ali. Todos ficaram sem entender. Quando eles falavam... foi quando falaram, vamos tentar dormir e vamos esperar amanhecer. Bom, sábado de manhã, a mãe e o pai daquela família doida chegaram juntos. Ela com o ombro machucado, cortado, e ele com uma cara de cansado. Todos nervosos já pediram uma explicação, e eis que um dos filhos abriu o jogo e falou: "O meu pai é amaldiçoado e a minha mãe também. A gente sempre soube. Ficamos tristes em saber que o nosso irmão também estava virando bicho. O meu pai e a minha mãe têm que correr 7 léguas antes do galo cantar, ou alguém tem que fazer sangue neles."
Eles viram bichos de quinta para sexta, 2 semanas antes da Sexta-feira Santa. Viemos para cá porque a cigana que andou na cidade disse que o nosso irmão tinha jeito, mas eles, a mãe e o pai, tinham que passar vergonha e beber água benta daqui. Ninguém mais queria eles na viagem de volta. O pessoal se juntou, pagou um pau de arara para levarem eles embora, para a cidade deles. O assunto da viagem foi esse. O pessoal contou para todos os que ficaram e alertaram a todos para terem cuidado. O meu avô conta que depois de anos, às vezes, quando ia caçar e ouvia passos, ele falava o nome dos 3, perguntando: Fulano, se é você que tá aí, vai-te embora pra lá que eu sei que tu é. Que eu sei quem tu é, uma coisa assim. O meu avô tem 89 anos, é muito lúcido e conta cada história que dá até medo de dormir depois. Ele mora em Petrolina, tem um sotaque que eu amo. Adoro viajar em dezembro para ficar com ele e com a minha avó lá. Ana, ele conta que isso acontecia porque o homem casou com a cunhada, que era comadre dele. Casou com a comadre, na verdade, não é porque ela era cunhada, mas comadre, né? Ele casou com a comadre dele. Ana, mil beijos a todos de sua família. Amo o seu canal, meus filhos também. Mando um beijo para eles. Um beijo para os seus 3 filhos aqui, tá bom? Muito obrigada. Um beijo aí pro vô também, que mandou essas histórias. Então, esse lance da porca também não me é estranho. Eu já vi outro relato aqui de mulher que vira porca nesse sentido aí, parecido até. Lobisomem, né? O 7º filho, é isso? O 7º filho, alguma coisa assim. Não tem aquele lance também de quando o compadre casa com a comadre, eles viram a bola de luz que fica andando junto, não sei, pra estrada. Tem uns negócios desses, não tem? Ai, gente, eu não sei. Mas, peraí, era o Frei Damião que fez isso mesmo? Fiquei pensando aqui. Bom, pessoal, se alguém conhece uma história parecida, conhece essa história nesse lugar, alguma coisa do tipo, manda pra gente aqui no e-mail, deixa aqui nos comentários. Vamos para mais um relato. Vamos ver esse daqui, ó. Recebi um apelido do além? Olá, assombrados, Ana e Matheus. Oi. Em meados de 2020, eu tive um sonho muito esquisito. Mas afinal, qual sonho que não é esquisito, né? Porém, esse sonho me deixou muito pensativa até hoje, junho de 2022. E é mesmo. Não vejo problema em mencionar meu nome, mas vou pôr entre parênteses o meu nome e termos que são pessoais para que a Ana decida falar no vídeo ou não. Ok. Preciso de opiniões a respeito desse sonho e por isso mandei para o canal esse relato. Eu sou geminiana por teimosia, já que deveria ter nascido em julho, mas nasci de parto prematuro e fui desenganada pelos médicos, que disseram para minha mãe que eu não sobreviveria, pois estava extremamente desnutrida, pequena demais e sem forças para sugar o leite. Felizmente, minha mãe não desistiu de mim e, conforme ela me disse muitas vezes, ela tirava o leite dos seios, molhando pequenos tufos de algodão e depois gotejava na minha boca para que eu não morresse de fome. E tá aí, ó, com 36 anos, firme e forte. Parabéns à mãe. Hoje tenho 36 anos, faço aniversário em junho, ou seja, farei 37 esse mês. Agora não sei de quando que ela é, porque ela já pode ter feito 37, já a minha idade. Bom, eu tive uma vida relativamente normal, mas sem muitas aventuras, pois eu sou tímida e reservada. Em meados de 2020, eu tive um sonho curto e que me marcou. Sonhei que eu estava em uma loja de roupas, dessas de roupas baratas, de pobre mesmo, onde eu vou. Havia calças jeans, camisas e um balcão de vidro com alguns objetos dentro desse balcão para venda.
Nessa loja eu estava acompanhada da minha irmã mais velha e também havia vendedoras da loja. Em um dado momento, eu me aproximo do balcão e vejo o meu RG, minha carteira de identidade, sabe? Vejo o meu RG dentro do balcão. Aí eu aviso a uma das vendedoras que aquele é meu documento. Ela pega ele, põe em cima do balcão e diz mais ou menos assim, em voz alta, para que todos ouvissem. Ela colocou o RG lá e falou: prestem atenção, o nome dela não vai mais ser Fulana, e sim Fulana Juno. Depois eu não me lembro mais de alguma coisa relevante que tenha se passado nesse sonho. Amanheceu e o tal do sonho não saía da minha cabeça. Eu nem sabia o que significava a palavra Juno. Só sabia que era o nome de um filme ou de um personagem de filme. É verdade, eu acho com a Elliot Page, não é? Ou não? Não é Juno. Mas era o nome de um filme e tal. Mas nunca nem tinha ideia que raio significava aquilo. Fui buscar no Google e apareceu que era uma deusa da mitologia grega, que além de esposa de Júpiter, também era cornamansa. Já que o seu maridinho, o alecrim dourado, era mulherengo, e ela, em vez de largar o traste, ficava perseguindo e amaldiçoando as amantes dele. Bom, segue o trecho tirado de um site que fala sobre Juno. Na mitologia romana, Juno é a esposa de Júpiter e rainha dos deuses. É representada pelo pavão, sua ave favorita. Íris era sua servente e mensageira. Sua equivalente na mitologia grega é Hera. Hera. O sexto mês do ano, junho, tem esse nome em sua homenagem. Mas o que mais me intriga é que eu sonhei exatamente no mês de junho. Nasci em junho e o nome do mês de junho é em homenagem a essa deusa. Daí em diante, adotei esse apelido nas minhas redes sociais. Porém, ainda fico pensando se esse sonho é apenas coincidência ou é alguma mensagem do além. Rindo, mas com respeito. E antes que alguém venha teorizar que se trata de uma fanfic produzida por uma mente com baixa autoestima, eu afirmo categoricamente que não estou mentindo. E só mandei o relato pro Assombrado porque busco respostas de pessoas que frequentam esse nicho de assuntos sobrenaturais e quem sabe é algum assombrado que possa me tirar essa dúvida. Agradeço imensamente a atenção de Matheus e Ana, beijos e que Deus abençoe os assombrados e a família de vocês. Beijos para você, muito obrigada. Eu sei que tem algumas pessoas que pedem muito e buscam saber qual que é a sua deusa mãe, digamos assim, né? Então, pessoas que meditam em prol de ser revelado a ela quem é sua deusa mãe, sabe? E como Juno é o nome de uma deusa e ela falou que agora o seu nome ia ter esse nome junto, eu não sei, né? Dá uma estudada no arquétipo aí de Juno, alguma coisa assim. Eu não acredito que esse tipo de sonho, que vem com umas mensagens até que bem claras, assim, né? Seja só um sonho. Eu acredito em mensagens que eles mandam pra gente através de sonhos. Então dá uma atençãozinha, assim. Eu lembro que eu sonhei uma vez, e são sonhos que realmente marcam, sabe? Não sai fácil da nossa mente. Por mais que curtinhos ou bobos que sejam. Eu lembro que uma noite eu sonhava muito, a noite toda. Sabe, era assim, era Artemisia. Acho que é Artemisia. E o tempo todo vinha essa palavra na minha cabeça. E eu via a pedra ametista também, sabe? Eu via a pedra ametista e vinha a palavra Artemisia e não sei o quê. Falei, mas gente, aí eu acordei, não sei se foi pra dar mamar pro Vitória, acordei com aquela, né, Artemisia. Depois vou procurar, né, sobre Artemisia. E aí, depois, voltei a dormir e voltei a sonhar com esse nome, sabe? Não era um sonho que eu via alguma coisa e tal, mas essa palavra vinha na minha mente, sabe? O tempo todo. Aí fui atrás de uma muda de Artemisia.
tentar cultivar uma Artemisia e tal. Aí eu li sobre, né? Também é relacionado a Artemis e tal. Mas assim, a gente vai catando e pegando essas informações, de repente isso pode fazer um sentido, e ainda mais sendo o mês do seu nascimento, era para você nascer em julho, nasceu em junho, e sabe, todas essas coisas. Então, vá pegando essas informações aí, anotando, né? E quem sabe um dia ela faça mais sentido para você do que hoje. Mas é bem interessante. Eu não acredito em coincidência ou que foi só um sonho. Cadê vocês? Deixa eu dar beijo. Tudo que vai, volta. Oi, Ana, eu me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Enfim, espero que você leia esse relato que aconteceu com o meu pai. Era meados de 1971 ou 1972. Eu tinha apenas 4 ou 5 anos de idade. A minha família era formada pelo meu pai, o seu Zé, 20 e poucos anos. Peraí, ele falou se os nomes estão trocados? Não falou nada. Peraí, gente, por favor, troquem os nomes. Não sei, ele não falou nada, gente. Por favor, troquem os nomes. Esse relato é de novembro de 2020. Bom, tá, vamos ver. Se tiver mais nomes aqui. Vamos ver. Seu Zé. Seu Zé. Minha família era formada pelo meu pai, o seu Zé, que tinha 20 e poucos anos. Minha mãe, Dona Fulana, 20 e poucos anos. E minha irmã, Beltrana, 4 anos a mais do que eu. Ou seja, 8 ou 9 anos de idade. Mas me batia feio. Mas me batia feito nem sei o quê. A irmã, é isso? Bom, havíamos nos mudado para Ilha Solteira, em São Paulo, pois o meu pai, o seu Zé, havia sido transferido e passou a trabalhar na construção da hidrelétrica. O início daquela cidade projetada pela própria CESP foi muito difícil. Apesar de contar com a ótima infraestrutura, água, luz, moradia, hospital, polícia própria, clubes recreativos, rodoviária e um comércio até que variado, as condições dos passeios e vielas, ruas menos importantes, ainda estavam em situação de obra inacabada. Uma das lembranças que tenho sobre as condições de que falo foi de um episódio até um tanto cômico, se fosse com os outros, é óbvio, né? Minha mãe, irmã e eu tivemos que sair e fomos surpreendidos por uma forte chuva, que nos deteve por mais ou menos cerca de 30 minutos no comércio onde estávamos. Terminada aquela chuvinha de verão, pudemos iniciar a caminhada de volta para casa. Como nada é perfeito, apesar daquele gostoso passeio que fizemos e a chuvinha para refrescar, ficamos atolados. Ficamos atolados em uma das muitas ruas de terra que ainda não havia recebido pavimentação. Do episódio cômico, eu só guardo a aflição. Não tinha outro jeito. Para voltar para casa, a gente tinha que atravessar aquela rua. Então fizemos como todos fazem quando tentam escapar das armadilhas da natureza. Fomos pisando nos locais menos encharcados e mais seguros. Pena que nem sempre nossos olhos e cérebros se comunicam direito e fazem um bom trabalho. Em uma dessas puladas, eu lembro-me que a minha irmã pisou justo numa parte mais mole e atolou. Minha mãe foi tentar livrá-la, pois o barro estava até os joelhos, impossibilitando até uma pequena movimentação. Ao tentar livrar a minha irmã, quem atolou foi a minha mãe. Agora eram 2 pessoas atoladas até os joelhos. Eu, vendo a situação de ambas, somando a isso a enorme imaginação de uma criança, eu pensei que a terra ia engolir a minha mãe e a minha irmã, como acontecia nos desenhos animados, quando alguém atolava numa areia movediça, né? E chorando de um lado da rua, num desespero total, eu corri para ajudá-las.
mais um atolado até os joelhos. Até então, somente a minha irmã e eu estávamos descontrolados, gritando, chorando. Só não estávamos esperneando porque as pernas estavam atoladas. Pudemos comprovar a existência de várias leis que regem o universo. Uma delas é a lei de Murphy, que diz: nada está tão ruim que não possa piorar. Começou a chover de novo. Aí a coisa piorou, pois vimos a minha mãe se descontrolando também. De tanto gritar, apesar do barulho da chuva, alguém escutou e saiu para ver o que era. Enfim, jogaram uma corda e foram puxando um a um. Essa é uma das muitas lembranças que eu tenho da minha infância, em Ilha Solteira. Apesar de alguns sustos, foi uma ótima infância. Porém, nem tudo foi mil maravilhas. E é aqui que entram os episódios que creio que façam parte do mundo assustador que você retrata nas suas leituras. No caso, eu. Nessa época, e eu com essa idade que citei, 4 ou 5 anos, eu presenciei fatos que somente depois de adulto pude compreendê-los. E mesmo assim, em partes. Do nada, minha mãe passou a apresentar sintomas que eu não conseguia entender. Ela estava bem e de repente desmaiava. Ela adormecia e não acordava, ficando às vezes dormindo por 5, 6, até 7 dias direto. Não acordava nem para tomar banho, nem para comer ou ir ao banheiro. 7 dias sem água. Não sei se dá para sobreviver. Quanto tempo o corpo sobrevive sem água? Enfim, e não é que fizesse suas necessidades na cama. Apenas não fazia por todo esse período, gente. Digamos que era humanamente impossível segurar todo esse tempo, ainda mais um xixi, né? Bom, se ela não tá consumindo, bom. E de repente, do nada, ela acordava. Como quem acorda de um coma, de uma anestesia, de um sonho profundo. Ela não lembrava de nada, não sabia de nada e até perdia a noção do tempo e espaço. E todo esse tormento percorreu os anos de 73 e 74, causando diversos problemas para mim, que era uma criança e iniciava a minha vida escolar. Também para minha irmã, que era mais velha e já estava numa vida ginasial, no ginásio, sabe? No colegial, acho que é isso. E principalmente para o meu pai. Foi um tempo que ele saía para trabalhar e mal chegava no serviço. Já tinha ligação avisando que a minha mãe estava mal e que ele precisava voltar. A sorte é que meu pai era muito bem quisto pelos colegas de trabalho e pela chefia, senão... Num desses comas profundos da minha mãe, que ela sofria, como sempre, do nada ela voltou. Como ela estava há dias sem comer e eu não sabia fazer nada na cozinha, eu lhe ofereci e dei ali um copo de leite e aquelas bolachas Mabel, sabe? Que eram meus companheiros nas horas de fome, quando meu pai não estava por perto para fazer comida. A imagem que tenho é dela comendo com tanta esganação que parecia aquelas cenas de filme de guerra quando um soldado encontra algo para comer. Eu, apesar do medo, ficava na porta olhando para ela, olhando para e por ela. Aquilo que eu via não me permitia reconhecer a minha mãe. Ela parecia até com algo saído do filme O Exorcista. Só não vomitou verde, nem deu a volta com o pescoço e a cabeça, e nem saiu voando também para dar uma voltinha, mas a aparência dela era péssima. Eu sei que estava parado na porta quando ela me olhou e fez um sinal de vem cá, com o dedo indicador. Cagando nas calças, ou melhor, nos shorts, eu fui até ela. Ela me abraçou e me beijou. Passou a me fazer carinho, cafuné e estava uma delícia. Novamente eu sentia aquele afago materno que, sem palavras, nos diz que está tudo bem, sabe? Segurando e acariciando a minha mão, do nada ela segurou meu polegar direito mais fortemente e torceu para trás. A dor foi insuportável.
Com a esperteza e agilidade que todo moleque sabe ter, eu consegui me desvencilhar dela e corri, enquanto ela dava altas gargalhadas. Confesso que naquele momento eu não entendi nada. Eu não entendi por que ela me fez carinho para depois me machucar. Eu não entendi o motivo da graça de tantas gargalhadas, sendo que eu estava quase chorando de dor. Estaria minha mãe ficando louca? Eu já tinha visto isso em filmes, mas... Conclusão, ou melhor, saldo do episódio. Ela foi melhorando e eu fiquei com um dedo quebrado. Ou deslocado, eu não sei. Só sei que tive que ficar enfaixado por um bom tempo. Em um outro desses belos episódios de A Bela Adormecida, lembro-me de ver minha mãe sendo socorrida numa Kombi. O veículo não tinha a fileira de bancos do meio. Sobrava então o assento encosto do último banco, a divisória de metal e os bancos da frente. Minha mãe estava dura, feito uma tábua. Então apoiaram a sua nuca no assento do último banco e os pés no chão e seguiram viagem. Era como se transportassem uma tábua, um material duro e inanimado. Ao acordar depois de 3 dias de sono profundo no hospital, nada sabia ou lembrava. Somente reclamava de uma dor de cabeça muito forte. Nessa época, apesar dos militares negarem, foi um período dentro do período da ditadura, havia um surto de meningite. Foi o que bastou para isolarem a minha mãe e iniciarem todos os testes de meningite. Dessa vez, minha irmã e eu, mesmo morrendo de saudades, a gente não podia visitar a minha mãe e nem ao menos olhar de longe. A meningite era muito contagiosa. Enquanto meu pai se desdobrava entre o trabalho e cuidar da minha mãe e das necessidades que ela tinha, mesmo estando no hospital, a minha irmã e eu ficávamos pelas casas dos vizinhos que, por dó, por conhecerem e considerarem os meus pais, nos davam alimentos e muitas vezes um teto e o carinho que nós estávamos sendo supridos. Não que os meus pais tivessem faltado em seus papéis de pais, mas a situação obrigava a todos. Renúncias de Mas a situação, não entendi. Mas acho que a situação obrigava a todos a renunciar coisas importantíssimas. Durante todo esse período turbulento, muitas coisas deixaram de ser observadas com a importância que deveriam ser. Uma delas é o fato de que eu adormecia na minha cama e acordava na cama da minha irmã. Nessa época havia apenas 2 quartos na casa e nós dormíamos juntos em camas separadas. Mas acordávamos juntos e nunca sabíamos o porquê. E para ser sincero, nem procurávamos saber o porquê. Tínhamos problemas mais sérios e graves para enfrentar no dia a dia. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação. Ok. Até que um dia, uma vizinha que nós chamávamos de vovó, não sei se os nomes estão trocados ou não, que foi a avó próxima que a gente nunca teve, ela questionou sobre aquela coisa de dormir num lugar e acordar em outro. Passamos a observar e notamos que a minha irmã, quem me resgatava e me levava para junto dela, como uma forma de proteção. Segundo ela, eu acordava todos os dias no meio da noite chorando e dizendo que tinha alguém na casa. E por dó, ela me carregava para dormir com ela. Assim eu me sentia protegido e adormecia. Só que teve um dia que ela também viu esse homem. E ambos ficamos abraçados, chorando até que adormecemos. E paralelo a todas essas visões, ainda tinha as crises da minha mãe. Eu sei que depois de tantos exames que não acusavam nada, tantos tratamentos médicos e medicamentos sem resultado, o meu pai questionou um médico sobre o que era aquilo, o que fazer. O médico olhou para o meu pai e perguntou qual a nossa religião. Sem entender o que tinha uma coisa a ver com a outra, meu pai respondeu que a gente era católico, porém não praticante. Ele olhou fixamente para o meu pai e disse que existiam 2 tipos de enfermidades:
a do corpo e do espírito. Perguntou se meu pai acreditava em espiritismo. Meu pai disse que não, mas que já nem sabia mais no que acreditava àquela altura, né? E ele simplesmente disse: então, meu jovem, se vira, você não é quadrado. Jura que o médico falou isso? Diante das palavras e toda a situação em que nos encontrávamos, um dia meu pai desabafou com um funcionário da obra. Contou tudo, todos os detalhes. Mal sabia que estava falando com um pai de santo. Não me lembro do nome do homem, por isso vou chamar aqui de Senhor Osório. Seu Osório combinou de ir em casa na sexta-feira e foi. Tinha ido somente fazer uma visita para ver o ambiente. Para nossa surpresa, nesse dia minha mãe estava bem, calma, alegre, mas foi o senhor Osório chegar e a minha mãe fechou a cara. Da sempre amistosa e receptiva mulher, surgiu uma figura raivosa, com ódio no olhar. O mais estranho é que esse ódio era contra alguém que ela nunca tinha visto na vida e, portanto, não tinha motivo de ser. Minha irmã e eu, como toda criança, a gente queria brincar. Por isso, nem notamos o que se passava. Já o meu pai e o senhor Osório perceberam. Eu sei que mal o senhor Osório havia chegado e já se despediu, dizendo ter um compromisso, mas que voltaria com mais tempo. Depois que o meu pai o levou até a porta e pediu desculpas pelo ocorrido, foi tranquilizado pelo homem, que disse que percebeu tudo e mais um pouco, mas que a minha mãe não tinha culpa alguma. Ao entrar novamente em casa, minha mãe tirou a mão direita, que até então ela tinha escondida atrás nas costas. Ela segurava um punhal de caça e dizia que não queria mais ver aquele homem em casa. Que se ele demorasse mais um minuto ali dentro, ela teria feito uma besteira com ele. Meu pai não podia acreditar naquilo. Será que ele, ou melhor, nós, havíamos perdido a minha mãe para a loucura? Nada fazia sentido. Na segunda-feira, o meu pai contou isso para o seu Osório, sobre o que presenciou ao entrar em casa. Seu Osório afirmou que sabia, que ele tinha pressentido o perigo e por isso resolveu ir embora rapidamente. Segundo ele, não havia chegado a hora do confronto. Foi combinado um novo encontro, uma nova visita, só que dessa vez o seu Osório foi paramentado. Foi com a roupa branca e todos aqueles adornos que usam nos centros. Dessa vez, mesmo de cara feia, minha mãe se comportou. Nessa segunda visita, ela se manifestou, porém só com xingamentos. Na terceira visita, eu vi algo que até hoje eu duvido e eu nem sei explicar. Eu vi aquele homem tomar 1 litro de pinga, sem nem ao menos um pequeno desequilíbrio e sem nenhum enrolar de língua. Após ele tomar aquele litro de pinga, ele jogou o copo e o litro no chão, quebrando e deixando vários cacos, com pontas e lados extremamente cortantes. Passou então a caminhar e pisotear aqueles cacos, sem que isso lhe causasse um mínimo de desconforto. Como se não bastasse, ordenou que todos nós andássemos sobre os cacos, descalços, e fizéssemos o mesmo que ele fez. Eu não quero fazer isso não. Gente, fizemos o que ele mandou. E o mesmo que aconteceu com ele, também nos aconteceu. Nada. Para finalizar as inúmeras rezas, velas, etc., ele fez uma espécie de alvo na porta de madeira da cozinha e atirou o mesmo punhal com que a minha mãe queria lhe ferir. O interessante é que, de uma distância de uns 6 ou 7 metros, um cara que tomou 1 litro de pinga conseguiu acertar bem no meio daquele alvo e fazer com que a faca fincasse na madeira, grudasse, sabe, sem cair. Mais uma vez ordenou que aquele que primeiro acordasse no outro dia deveria puxar o punhal e guardá-lo em local seguro até a próxima sexta-feira, que seria o 4º encontro. É merecido mencionar que, segundo palavras do meu pai, no momento exato em que o punhal acertou o meio do alvo e fixou, ele sentiu um estalo na cabeça e iniciou-se uma forte dor de cabeça. Essa dor parou instantaneamente assim que ele retirou o punhal da porta, guardando-o em seguida.
Tudo passou a ficar mais calmo. Aliás, tudo estava voltando ao lugar. Minha mãe havia voltado a ser o que era. Meu pai estava mais tranquilo e minha irmã e eu paramos de ver aquele intruso noturno. Então tivemos o quarto encontro. Nele, novamente, estava lá o seu Osório, com seus trajes e adornos religiosos. Iniciou-se o trabalho e ele revelou o que havia acontecido. O interessante é que ele cobrou coisas e descreveu pessoas, amizades dos meus pais, como se as conhecesse. Iniciou descrevendo uma mulher morena que mancava, que era amigada com um homem pobre, porém honesto e trabalhador, que era um carroceiro e vivia de pequenos fretes. Essa mulher não se conformava que o meu pai tivesse escolhido se casar com a minha mãe, que já tinha uma filha, ao invés dela, que era uma moça pura. O interessante é que essas pessoas às vezes não têm bem o que comer. O interessante é que essas pessoas às vezes não têm bem o que comer, mas arranja dinheiro para encomendar trabalho com a finalidade de fazer mal para os outros, não é mesmo? Eu também não entendo isso, gente, mas é uma gana de fazer mal para os outros, que, enfim. E foi o que ela fez. O intuito era fazer com que minha mãe ficasse ruim, ficasse louca. Por consequência, de tanto meu pai ter que abandonar o serviço para socorrer a minha mãe e a nós, o intuito era que ele perdesse o emprego e ambos o pouco que haviam e perder também, os dois perderem o pouco que haviam conquistado nos poucos anos em que estavam juntos, né? Depois, o pai de santo mencionou uma pessoa que, apesar de ser católica fervorosa, daquelas que não saem da igreja, teve tempo, disposição e credo para ir no centro e fazer um trabalhinho para minha mãe. Hoje eu sei de quem se trata e justamente por isso nem darei mais detalhes. O intuito dessa religiosa atuante era que, de tanto transtorno que causaria, meu pai se cansasse e caísse fora daquele casamento que ela desaprovava. Depois de tudo explicado, o seu Osório pediu o punhal e jogou novamente naquele alvo. Em seguida, explicou que ele pertencia a um lado do espiritismo denominado como quimbanda. Não é espiritismo, tá? É a quimbanda. Ele fazia parte da quimbanda, que era diferente da umbanda, que só faz o bem. Dito isso, meus pais já estavam entendendo para onde caminhava aquela conversa. Dito e feito. Ele propôs de fazer um trabalho para selar e acabar de vez com aquela maldade que haviam feito com eles e com a gente, né? E emendou a explicação dizendo que aquela maldade tinha que ser mandada de volta, por questão de justiça espiritual, e que precisaria fazer sacrifícios com aves e mamíferos, com sangue e tudo mais. Meus pais rejeitaram a ideia, o que fez com que a entidade que estava no seu Osório ficasse brava. Meus pais disseram que não iam participar de nada que envolvesse morte, sangue de animal e nem mandar o que foi feito de volta. Se tivessem que retribuir o mal com o mal, preferiam voltar tudo como estava então, do que partilhar esse sentimento tosco, pequeno e mesquinho. Depois disso, a entidade disse que eles estavam certos e que, no caso, os mentores espirituais estavam passando o revés para que fosse implantado a lei do retorno. Tudo voltou ao normal, graças a Deus. Passado um bom tempo, os meus pais souberam que a mulher havia ficado viúva e mesmo a humilde vida que o seu bom marido podia lhe proporcionar, ela perdeu. Segundo o relato de pessoas que conheciam tanto a minha mãe quanto a mulher, eles afirmaram que ela vivia se gabando pelo trabalho que havia feito, para corrigir, segundo ela, injustiças da vida. Ainda conforme esse pessoal, ela foi ficando ruim até o ponto de não falar mais coisa com coisa. Por isso ela foi internada num hospital psiquiátrico, onde, por não ter filhos nem parentes,
acabou morrendo sozinha e abandonada. A outra pessoa, depois de mais de 50 anos de casada, o marido pediu o divórcio. Pediu o desquite, porque na época não era divórcio, era desquite. Pelas histórias que correram, o marido, que também era um católico fiel, praticante, sério e exemplar, descobriu as visitas da mulher aos centros que tinha na cidade. Foi o bastante para ela perder quem amava e também o respeito dos filhos, parentes e amigos, e que fosse excomungada da igreja da qual fingia ser uma praticante fiel. Bom, depois desse início, tivemos muitas outras interações com o mundo e coisas inexplicáveis. Se você quiser, poderei contá-las em outros relatos. Manda! Mas, de antemão, eu aviso: pessoas sensíveis e sugestionáveis devem ser alertadas a, se resolverem acompanhar, que seja por conta e risco. Os relatos? Os próximos relatos? Ok. Bom. Então, tinha duas maledites na história da mãe dele. Elaia. E olha só que interessante, a entidade propôs a vingança. A gente tem que fazer vingança, não sei o que, papapá. E a hora que eles falaram, não, eu não quero vingança, eu não vou me igualar, e não sei o que, ela falou, vocês estão... Tipo um teste, não é? Falar, se ele cair na vingança, é outro que também quer... Mas a hora que a pessoa falou, você tá certo e ficou tudo bem, a lei do retorno vai acontecer. Você não precisa fazer nada, você não precisa ir lá e falar, agora eu é que vou fazer um trabalho para essa pessoa se ferrar. Não precisa. E não é o primeiro relato que eu vejo que a entidade faz esse testezinho, não sei se é um testezinho, mas até ela confirma. Ou a entidade já aconselha a não fazer. Eu já vi entidade que já aconselha, fala, não mande de volta. Ou a própria mãe, o pai de santo fala isso. E já vi também desse tipo assim, que induz a fazer, a hora que a pessoa fala que não, fala, é isso daí. Então, né? Bom, nossa, que situação, tipo o exorcista mesmo, gente do céu. A mulher tava realmente enlouquecendo e humanamente impossível você ficar 7 dias sem ir no banheiro, sem beber água, sem comer, sem, né? Bom. Voz que alertou a minha avó. Olá, Ana, olá, assombrados. Vim trazer um relato que aconteceu com a minha avó. Não terá nomes, pode ler tranquila. Minha avó e meu avô moram sozinhos. Certo dia, à tarde, minha avó resolveu sair para o centro da cidade. Saiu de casa e foi para o ponto de ônibus que ficava mais ou menos uns 5 minutinhos da casa dela. Apenas 5 minutos. Meu avô ficou sozinho em casa. No ponto de ônibus, minha avó esperava o ônibus chegar. Demorou aí cerca de uns 15 minutos para o ônibus aparecer, mas uma voz falou no ouvido da minha avó: não sobe. Naquele momento, assustada, ela resolveu não pegar aquele ônibus e pensou, talvez seja um alerta. Talvez não era mesmo para eu subir naquele ônibus. Mas continuou ali no ponto aguardando o próximo ônibus. Não demorou muito, ela avistou outro ônibus chegando e antes que ela desse um passo sequer, ouviu novamente a voz que dizia, não sobe. Assustada, ela resolveu então voltar para casa. Estava certa de que algo de ruim aconteceria se ela fosse para o centro da cidade. No caminho para casa foi pensando, gente, o que será isso? Ao chegar em casa, se deparou com meu avô. Ele estava andando de um lado para o outro da casa, com os 2 braços para cima, balançando, desesperado. Nem conseguia gritar. Ele estava engasgado, coitado. Estava assim, sabe, sem conseguir respirar. Ele estava engasgado. Minha avó o socorreu. Foi um desespero, um sufoco.
mas no fim meu avô colocou para fora um pedaço de pão. Graças àquela voz, o meu avô não morreu e minha avó conseguiu chegar a tempo de salvá-lo de morrer engasgado. Espero que tenham gostado do meu relato. Um grande beijo, Ana e Assombrados. Muito sucesso ao canal. Bye! Um beijo para você, muito obrigada. Gente, olha só essas vozes, esses sentimentos, essas coisas que a gente, né, se a gente resolve, se a gente não dá ouvidos. No caso, foi uma voz mesmo. Você fala, ô, gente. E ela veio e falou, quer saber? Né? Achando que alguma coisa de ruim ia acontecer lá, mas na verdade era... E por que a voz não falou volta pra casa? Já, em vez de não... E se ela interpreta errado? Se ela falar, quer saber, eu vou de táxi. Então, sei lá. Né? Por que eu... Mas vai saber, né? Mas no fundo, assim, acho que às vezes até coloca ali meio que a intenção ali de voltar pra casa, sei lá. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.